E aí galera, tudo bem? Eu sou Júlio César e neste vídeo aqui eu quero te apresentar 10 erros cometidos por Scrum Masters. Eu compilei essa lista aqui com erros que eu vivi de perto, tanto erros cometidos por mim como erros cometidos por Scrum Masters que trabalharam comigo. E como eu costumo dizer, a gente não aprende só com os erros da gente, a gente também aprende com os erros dos outros. Então fica comigo até o final desse vídeo que você pode estar cometendo algum desses erros que estão te sabotando. E caso você conheça algum Scrum Master que esteja cometendo algum desses erros, compartilhe esse vídeo para ele, vai que você consegue ajudá-lo também. Erro número 1. Não conhecer Scrum. Pode parecer um absurdo, mas existe Scrum Masters que não conhecem o Scrum. Isso geralmente acontece porque há pessoas que apresentam aquele espírito de liderança dentro de um time e aí o gerente vai e aproveita e coloca aquela pessoa no papel de Scrum Master. Mas ninguém se preocupa em perguntar se aquela pessoa já vivenciou Scrum, se ela conhece Scrum, se ela tem capacitação para ser um Scrum Master. E para não perder a oportunidade, a pessoa vai e agarra o papel. E o resultado é desastroso. Eu falo isso porque eu já recebi pessoas no meu time que ficam maravilhados como é que a gente toca no dia a dia o Scrum. E aí eu vou perguntar se já trabalhou com Scrum e fala assim, já trabalhei, mas não era dessa forma. Eu falo, como não era dessa forma? E às vezes me surgem pessoas que falam, por exemplo, eu nunca fiz uma daily na minha vida, ou nunca fiz uma reunião de planejamento. E aí eu fico me perguntando, cara, o que esse Scrum Master estava fazendo? Se você é uma dessas pessoas que pegou o papel de Scrum Master sem conhecer o Scrum, eu vou te dar uma baita dica. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui um curso chamado O Scrum Master Definitivo. Esse curso é excelente para você que está cru e para você que está querendo se preparar para a certificação da Scrum.org, a PSM1. Nesse curso, você vai estar sendo capacitado para poder entender todos os conceitos que você precisa para tirar a sua certificação. E como eu falei no vídeo passado, a vantagem de se fazer a PSM1 em vez da CSM é que você não precisa ficar pagando renovação. Você paga uma vez só e ela vale para a sua vida toda. Em contrapartida, ela não é como a CSM que tem aquele curso robusto. Você tem que se preparar por conta própria para poder fazer a certificação. E como você tem que acertar 85% da prova e a prova é constituída de 80 questões em 60 minutos, você tem muito pouco tempo para poder responder cada questão. Você tem que estar bem preparado para poder fazer a prova. Então não demore, porque se você errar, você tem que pagar a prova novamente. Se capacite com esse ótimo curso para poder facilitar a sua aprovação. Erro número 2. Só conhecer o Scrum. Aqui, o camarada só se preocupou em entender o Scrum. E o próprio guia Scrum diz que o Scrum Master tem que apoiar tanto os desenvolvedores como o PO. E pode acontecer do seu PO não saber como organizar o backlog, não saber como priorizar o backlog. E você tem que ter técnicas para poder ajudar ele. Por isso aprenda algumas técnicas como Lean Inception e Product Backlog Building. Eu vou deixar um card aqui em cima para você ver um outro vídeo que eu falei sobre MVP, que pode te ajudar. Além de ajudar o PO, você também tem que ajudar o seu time. Então vale você pegar algumas ferramentas de mercado para poder facilitar o dia a dia do seu time. Você vai ter conflitos entre pessoas do seu time, você vai ter que tirar impedimentos. E nisso é bom você ter um leque de ferramentas para poder facilitar a sua vida. Erro número 3. Falta de comunicação com a equipe. Esse erro eu vou dividir em 3 graus. O primeiro foi o mais absurdo que eu vi. Um desenvolvedor entrou no meu time e comentou que gostava do meu jeito de ser como Scrum Master, porque no time anterior que ele tinha passado, o Scrum Master nunca conversou com o time. E eu fiquei pensando, cara, se ele nunca conversou com o time, como é que ele tirava os impedimentos do time? O segundo grau já é mais comum, é quando o Scrum Master pega vários times para poder tomar conta. E aí nesse caso, muitas vezes ele só se comunica com o time na hora da reunião diária. Não deixe para se comunicar com o time somente na hora das reuniões diárias. Às vezes, os seus desenvolvedores cometem o erro de só falar os problemas que estão impedindo eles de trabalhar na hora da reunião diária. Se você fizer inspeções curtas durante o dia, conversar com cada um, ver como é que está o andamento, se precisa de alguma coisa, às vezes eles acabam soltando algumas coisas que eles poderiam ter procurado você e não procuraram. O terceiro grau já vai exigir um pouco da sua observação. Porque às vezes tem alguns problemas que não ficam expostos, tem problemas que não são levados à mesa, e isso pode atrapalhar o andamento do time. Como, por exemplo, uma pessoa não está se dando bem com a outra, tem alguém no time que está começando a ficar mais devagar e está atrapalhando os outros, e às vezes o time não expõe isso na hora das reviews. E aí vai de você observar isso aí e começar a sondar de um lado, do outro, ver se a coisa está correndo normal, conversar com a pessoa que às vezes está sendo problemática, trocar uma ideia com ela, porque apesar de você não ser gerente, mas é papel do Scrum Master também dar alguns feedbacks, porque é a sua responsabilidade que o time performe. Afinal, no manual de 2020 já veio com essa atualização. O Scrum Master é responsável tanto por rodar o Scrum, quanto pela performance do time. Então sempre deixe um canal aberto para eles te procurarem no particular, porque às vezes eles não querem se expor ou expor alguém na hora da retrospectiva, e aí eles te procuram no particular para poder resolver algum problema. Erro número 4. Não respeitar as diferenças.
Nem sempre você vai estar com um time que todo mundo performa bem, que todo mundo tem alto rendimento. Então você tem que respeitar, porque algumas pessoas são mais devagares que as outras e outras às vezes são mais espertas, conseguem achar os problemas mais rápidos. Mas o que você tem que fazer, você como líder, é ajudar a capacitar aquela pessoa mais lenta para que ela possa se equiparar às demais ou até ficar melhor. Um dos papéis do líder não é só orientar a equipe para poder performar um trabalho melhor, mas também formar o seu profissional. Eu acredito que eu tenho mais satisfação em tornar um profissional melhor do que quando ele entrou no meu time, do que entregar o produto que eu me propus a entregar. Melhorando o desempenho de cada desenvolvedor, vai melhorar a performance do time e, consequentemente, o time Scrum como um todo vai poder entregar muito mais valor à área de negócio. Outra diferença que deve ser respeitada é a comportamental entre as pessoas do seu time, porque vai haver aquelas pessoas que às vezes você pode ir direto ao ponto em falar sobre alguma coisa, ou aquelas que querem as coisas mais explicadinhas, ou aquelas que você pode fazer uma piada, outras não gostam muito de piada. E tudo isso vai facilitar a sua comunicação, entender a característica de cada desenvolvedor e facilitar a comunicação com ele. E aí você vai poder render muito mais frutos tendo uma comunicação mais fluida. Então adeque a sua maneira de falar de acordo com a pessoa que você fala. Saiba identificar cada perfil e trate ele da maneira com que a pessoa ache melhor que seja tratada. Eu incorri nesse erro há um tempo atrás e acabei cobrando uma tarefa de uma pessoa, mas isso não era nem quando eu era Scrum Master, eu era coordenador. Então eu tinha o papel de cobrar tarefas. Então eu cobrei uma tarefa de uma pessoa da mesma maneira que eu cobrava com as outras pessoas. E essa pessoa se sentiu super ofendida. Então assim, depois daquele momento eu aprendi que eu tenho que respeitar as diferenças. Então eu tenho que identificar como comunicar com cada pessoa e conversar melhor de acordo com o perfil de cada pessoa. Erro número 5. Incorporar o gerente. É muito fácil, principalmente com os marinheiros de primeira viagem, o Scrum Master incorporar a figura do gerente e querer mandar e dar ordens de quem vai fazer o quê, de como vai fazer, e não é assim que funciona. O Manual Scrum de 2020 já até enfatizou, o time é autogerenciável. Não tem uma pessoa que vai centralizar o papel de dizer quem vai fazer o quê, como vai fazer. O time deve descobrir a melhor forma de realizar o trabalho para poder entregar o produto com mais valor possível ao negócio. Lembrando um pouco lá do primeiro erro que não é conhecer o Scrum, um desenvolvedor que entrou no meu time comentou que o Scrum Master do time anterior, ele já vinha com o backlog pronto do que tinha que ser desenvolvido dentro da sprint. E isso é um erro grave, isso é papel do que os gerentes faziam antigamente. Eles definiam o tempo, definiam quantas pessoas iam trabalhar, e aí as pessoas que entravam no time tinham que cumprir aquele cronograma. O Scrum não funciona assim. O time de desenvolvimento é que diz o que entra dentro da sprint. É o time que vai organizar as tarefas, é o time que vai organizar quem vai fazer o quê. E o seu papel, às vezes, vai ser orientar, porque às vezes o time não consegue organizar uma coisa muito bem e às vezes, pela sua experiência, você consegue desenrolar algumas coisas que o time está meio amarrado. Por exemplo, se você está sentindo que o time está meio perdido, não sabe quem vai pegar qual atividade, tente guiar eles de acordo com afinidade ou que alguém tem mais habilidade para resolver alguma tarefa. Mas não nomeie quem vai fazer a tarefa, porque uma vez que você fizer isso, o time muitas das vezes vai querer buscar em você quem vai fazer o quê. Então não faça isso. Uma vez que você fizer isso, eles vão virar seguidores seus, vão querer que você incorpore a figura do gerente. E não é isso que a gente quer. Então você tem que confiar no seu time e deixar que eles se resolvam para poder entregar o melhor trabalho possível. O ideal é que você sempre vá treinando eles para eles decidirem como organizar o trabalho. Se você incorporar a figura do gerente, você pode acabar chegando num caso extremo, que é aquela pessoa que fica dando ordem, desordem, é a figura daquele gerente antigão, que ficava mandando os trabalhos sem se importar com quem estava executando. E você acaba criando inimizade e aí o seu papel como Scrum Master vai atrapalhar muito, porque a comunicação vai ficar muito difícil com o seu time. O seu time não vai confiar em você. Ele vê que você não sente confiança nele e ele, consequentemente, não vai confiar em você. Erro número 6. Não confiar na equipe. Às vezes, na hora do planejamento, o time começa a jogar histórias a menos e aí você começa a achar que aquele time está fazendo corpo mole e quer forçar ele a pegar mais histórias para, às vezes, poder gerar mais lucratividade para a empresa ou para poder mostrar um melhor trabalho para o PO, não sei. Pode ser N motivos. Só que fazendo isso, você ignora a parte de que às vezes o time está se conhecendo, o time está conhecendo o sistema, ou às vezes ele pegou uma tarefa que ele não conhece muito bem. Eu trabalhei com um Scrum Master que na hora do planejamento, ele não aceitava que o time dele colocasse 21 pontos. Na hora que o time colocava 21 pontos, ele falava, não, 21 é muito alto, então coloca 13.
Mas se você faz isso, você acaba impedindo que o seu time mostre que ele está sentindo uma dificuldade naquela história. E aí você joga uma dificuldade lá para baixo, sendo que nem você vai colocar a mão na massa, não é você que vai implementar. Então, se o time quer colocar 21 pontos, deixa ele colocar 21 pontos. É o esforço que ele está estimando para aquela história. O que talvez você pode fazer é o seguinte, 21 pontos é muito. A gente poderia quebrar essa história em 2 histórias menores, caso isso faça sentido, porque às vezes a história nem pode ser quebrada por causa da complexidade dela ou por causa das regras de negócio. Então, se couber uma quebra de história e você está achando muito 21 pontos, pense e discuta com o time a possibilidade de dividir essa história em 2. E é claro que a divisão da história em 2 é uma coisa discutida com o PO, porque ali você está identificando um épico ou um mini épico, mas não está falando de uma história. Então aquela história deve ser quebrada. Isso tem que ser discutido com o PO para poder organizar o trabalho da melhor maneira possível. Mas confie na sua equipe, na pontuação que ela está colocando, no esforço que ela está falando que vai demandar para poder fazer essa tarefa. Não imponha a ela um esforço que ela já está falando para você que não vai conseguir. O outro exemplo que eu vou te dar aqui, ele se mistura também com o erro anterior, que é o de incorporar a figura do gerente. Ele tinha aquela figura centralizadora de dizer como que tem que fazer as coisas. E aí, no caso aqui, o PO não tinha experiência em escrever história de usuário, ele era muito mais da área negocial. Então, a gente precisava de um analista de requisitos para poder apoiar o PO. O analista de requisitos, toda hora que entregava um documento, o Scrum Master vinha e praticamente reescrevia o documento. E nisso, o analista de requisitos ficava pensando assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Se a pessoa está sempre refazendo o meu trabalho. Confie no seu time. Converse, dê dicas para a pessoa para poder melhorar o trabalho dela. Mas não refaça o trabalho dela, nem coloque ela de uma forma que ela está sendo inútil ali no time. Pense bem nos seus atos, porque você está sendo um líder. Quando você toma uma ação, você pode ser mal interpretado, por mais que a sua intenção seja boa. Erro número 7. Deixar a sua equipe exposta. Esse erro aqui, ele geralmente acontece quando o Scrum Master deixa o PO ficar dando bronca no time. O PO, às vezes, na ânsia de querer entregar valor para o negócio, acaba querendo empurrar serviço no time, e às vezes fala que o time está devagar, o time está lento, e quer ficar dando bronca, querendo dar ordens no time. E o PO, assim como o Scrum Master, ele não é gerente. Assim como ninguém, não existe esse papel de gerente no time. Então a ideia é que o time seja autogerenciável, o time é que descubra como fazer as coisas. Se o PO está querendo empurrar alguma coisa, está querendo colocar tarefas que o time não consegue fazer, converse com o seu PO, porque é melhor você pegar menos tarefas e entregar do que você pegar mais tarefas e frustrar a entrega. Conscientize o PO que o papel dele é organizar o backlog e gerar mais valor daquele backlog que ele está criando, e não ficar organizando o time e nem dando ordem no time. Mostre para o PO que se ele ficar dando bronca no time, vai acabar criando uma inimizade e aí vai ficar difícil a comunicação entre ele e o time. E na hora que o time quiser dar uma opinião sobre uma melhoria, ele vai ficar acuado, com medo do PO brigar. Ou quando ele quiser fazer uma mudança de alguma tecnologia que seja mais adequada para o projeto, ele também vai ficar com medo, porque o PO pode brigar e falando que o trabalho foi feito todo à toa, sendo que aquela mudança é necessária. Então, deve haver uma comunicação fluida entre o PO e o time, para que eles possam organizar e colocar o produto para poder entregar o melhor valor para o negócio. Se não houver essa comunicação, não tem como eles discutirem quais são os melhores caminhos para o projeto. Erro número 8. Virar inimigo do PO. Muitas das vezes, querendo garantir que não ocorra o erro anterior, você pode acabar entrando em discussões com o PO. Evite isso. A discussão entre o PO e o Scrum Master às vezes é muito frequente, mas tente não deixar uma coisa num tom pessoal, de uma maneira desrespeitosa. Tente sempre mostrar ao PO que você é aliado dele, que você está ali para ajudar ele e ajudar o time a otimizar o trabalho dele. Então nunca se torne inimigo do PO. Faça dele o seu aliado e que vocês juntos façam o melhor para o time Scrum. Afinal, todos são um time. O objetivo de todos é entregar o valor ao negócio. O próprio manual agora tirou essas barreiras, essas divisões. Ocorriam muitas brigas porque o PO geralmente queria assediar o time. Mas agora não, o manual Scrum evidencia o time todo está focado em entregar valor ao negócio. Erro número 9. Deixar o ânimo da equipe cair. É sua função como líder inspirar a equipe. E isso você tem que buscar várias técnicas para poder ajudar a equipe a não se desmotivar no trabalho que está realizando. Você pode fazer algumas coisas, como por exemplo, dar sentido ao trabalho da equipe. O que eu costumo fazer é às vezes trazer a realidade do usuário final, a realidade atual e a realidade que a gente busca trazer para o usuário final. E nisso você começa a mostrar para a equipe que o trabalho que você está fazendo ali, você está facilitando a vida de alguém lá no final. Como por exemplo, eu trabalhei em um projeto que liberava uma bolsa de estudo para algumas pessoas que estavam fazendo um curso de educação fundamental associado com educação técnica.
Quando o time iria trabalhar naquele projeto, eu costumava trazer vídeos mostrando a precariedade daquele aluno lá na ponta e como que a bolsa de estudos iria ajudar ele na vida dele, no dia a dia dele. E isso animava a equipe a poder desenvolver as ferramentas, porque eram algumas integrações muito difíceis, fazer comunicar com o banco, fazer a aplicação, ter toda a regra de negócio executada. E aí aquela dificuldade era amenizada quando a pessoa estava com ânimo no trabalho. Eu buscava conscientizar que o desenvolvedor não estava somente fazendo um sistema qualquer, não estava somente trazendo um produto para que a empresa pudesse faturar, mas ele estava trazendo um cunho social para o trabalho dele, que ele estava ajudando pessoas com o trabalho dele, e isso motivava muito o pessoal da minha equipe. Dê sentido ao trabalho que está sendo realizado, mostre o motivo do porquê o trabalho está sendo feito, e o seu time vai trabalhar com muito mais empenho e vai gerar melhores resultados. Erro número 10. Achar que você é o melhor Scrum Master do mundo. Nunca deixe o seu ego cegar você. Sempre deixe portas abertas para que o seu time te dê feedback. O melhor horário para isso é na hora da retrospectiva. Pergunte ao seu time o que você pode melhorar para poder facilitar mais o trabalho deles. O que você está errando que o time vê que você poderia melhorar. Tente ser um Scrum Master melhor a cada sprint que passa. Isso vai te crescer tanto profissionalmente quanto ajudar no desempenho do projeto que está sendo realizado. Assim como a dica que eu dei no erro número 3 da comunicação, faça aqui também e deixe um canal aberto para o seu time para poder às vezes te procurar no privado, porque às vezes um membro do time não quer te expor na hora da retrospectiva porque está todo mundo junto, mas aí ele te busca num cantinho para poder falar com você. Você nunca será tão bom que não possa melhorar um pouco mais. Eu deixei de falar algum erro aqui que você já presenciou? Comenta aqui embaixo também erros que Scrum Masters já fizeram ou que você já fez e você queira compartilhar com a gente. Eu posso até fazer um outro vídeo com um compilado dos erros que vocês colocaram aqui. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like aqui para eu saber e compartilhe, porque assim como ajudou você, pode ajudar alguém. Não deixe também de seguir a página do Facebook TI Ilustrando e o Instagram @TI Ilustrando. Um forte abraço e até a próxima!